então estamos aqui no mais um GS Flash. Se você é novo no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fica por dentro de tudo que nós estamos preparando para você que está nos assistindo aí na sua casa. E hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 15. E a palavra diz assim: entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, como a gente viu aqui nesses versículos, o pecado ele tem um processo, né? Não é uma coisa que acontece assim, rápido, uma noite pro dia, mas ele tem um processo. Como a gente viu aqui, fala que primeiro o pecado ele começa com desejo, né? Depois ele é concebido, depois ele nasce e após ser consumado, ele gera morte. E essa passagem, ela me lembra de uma história de um rei. Esse rei, né, em plena primavera, numa época em que todos os reis estavam saindo para as guerras, ele decidiu ficar em casa. Mesmo não tendo quarentena naquela época, ele decidiu ficar lá no seu palácio, quietinho, e mandou o seu comandante ir para a guerra. E numa tarde, ele cochilou, acordou, se levantou, foi pro terraço do seu palácio e começou a observar as coisas. E ele avistou uma mulher que estava tomando banho, se banhando, e era uma mulher muito bonita. E aí ele começou a averiguar quem seria aquela mulher. E ele descobriu que aquela mulher era esposa de um dos seus soldados que estava na guerra. E ele aproveitou dessa oportunidade dela estar sem o marido dela e ele pediu para que chamasse aquela mulher. E ele se deitou com ela. Só que aí o inesperado aconteceu. Aquela mulher ficou grávida. Então ela mandou um recado para aquele rei dizendo que ela estava grávida. E o rei ficou muito preocupado. Pensa, seria um escândalo. Afinal, o rei tinha sua esposa, aquela mulher tinha o seu marido. Seria um grande escândalo para aquele rei. Só que mesmo assim, o que ele pensou? Vou chamar o marido dela da guerra, né? E vou fazer com que ele se deite com essa mulher, que ele vá para casa e ele se deite com ela para que o filho passe a ser dele. Ou seja, aquele rei começou a pensar numa forma de omitir, de esconder o pecado dele. Então ele mandou, né, uma mensagem lá para que trouxesse esse soldado até ele. Esse soldado foi até esse rei. E esse rei falou assim, vai para sua casa descansar. O rei até mandou um presente para a casa dele. Porém, esse soldado, ele não quis ir para casa. Então ele dormiu na porta daquele palácio, né, onde estava a guarda do rei. Porque ele pensou assim, gente, eu queria estar na batalha, eu não queria estar aqui. E quando o rei, né, ficou sabendo que ele não foi para casa dormir e que não tinha como agora ele encobrir seu pecado, né? Aí ele foi e perguntou, mas por que você não foi para sua casa? Ele falou pro rei, olha rei, o comandante, os soldados estão todos na batalha, então eu não sentiria paz de ir para minha casa, ficar com a minha esposa. Mas o rei não se convenceu. Ele falou assim, não, fica aqui. Amanhã você volta lá pra batalha, pra guerra, fica aqui mais um pouco. Então o rei encheu aquele soldado de bebida, deixou ele totalmente bêbado, para que ele fosse para casa, dormisse com a sua esposa, para que de alguma forma aquela gravidez passasse a ser como ele o pai daquela criança, e não o rei, né? Porém, mais uma vez, aquele soldado não foi para casa, mas ele pegou o seu cobertor, foi pro quarto dos guardas do rei e dormiu lá. E quando o rei ficou sabendo, né, que mais uma vez aquele soldado não foi para casa, ele ficou totalmente preocupado. E agora, como é que eu vou resolver isso? As pessoas não podem ficar sabendo o que eu fiz de errado. Então, ele escreveu uma mensagem. E através desse mesmo soldado, né, que era esposo dessa mulher a qual ele se deitou, ele mandou essa mensagem através desse soldado, uma carta. E nessa carta estava escrito assim, que era para o comandante colocar esse soldado na frente da batalha, onde a batalha estivesse mais pesada, para que ele morresse, que era para o comandante se retirar e deixar ele morrer. Então aquele homem foi e entregou essa mensagem para esse comandante. O comandante fez o que o rei disse e esse homem morreu na batalha. E aí depois ele foi e informou a esse tal rei o que tinha acontecido. Aí, como a gente bem sabe, nada que a gente faz fica escondido de Deus.
Então, um profeta, um homem de Deus, recebeu uma mensagem de Deus e foi até esse rei. E começou a dizer para esse rei assim: havia dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos gados, muitas ovelhas. E o pobre tinha apenas uma ovelha que ele tinha comprado. E ele gostava muito dessa ovelha, tinha ela como filha. E essa ovelha cresceu na casa dele, bebia até mesmo do copo dele, comia a mesma comida que os filhos dele comeu. Só que certo dia, esse homem rico recebeu uma visita. E aí ele não queria matar nenhum dos seus gados e ovelhas para dar de refeição para aquela visita. Ele foi e matou, pegou a ovelha do homem pobre, matou ela e fez ela de refeição para o seu visitante. Então o rei, ao ouvir aquela história que o profeta estava contando, falou assim: nossa, mas como assim que um homem praticou algo tão terrível? Esse homem merece a morte e ainda tem que dar 4 vezes mais para o homem pobre. E o profeta disse: esse homem é você. E essa história que eu acabei de contar não é um conto de fadas, não é uma história de quadrinhos, não é um filme, mas é uma história real e ela está escrita lá em 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Esse rei era Davi. A mulher a qual ele dormiu com ela e cometeu adultério foi Betseba. E o homem a qual ele mandou matar foi Urias. E o profeta a qual confrontou ele com a verdade foi Natã. Essa história é verídica. E nessa história que eu me lembrei, da Bíblia, a gente vê que tem todo esse processo que nós lemos nos versículos de Tiago, que diz que primeiro o pecado começa com desejo, depois ele é concebido e depois ele é consumado, ele gera morte. E agora eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente entender melhor essa história e esse versículo de Tiago que nós iniciamos a palavra de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nada pode ser escondido de Deus, porque em toda a criação tudo está descoberto e aberto aos olhos de Deus e todos nós um dia vamos ter que prestar contas. Davi, ele cometeu um pecado em segredo, mas isso não estava escondido de Deus. Deus viu o erro de Davi e por isso que mandou aquele profeta confrontá-lo com a verdade, porque nada pode ser escondido de Deus. Segundo, o pecado, ele nada mais é do que o desejo mais uma mentira. Como assim, Harissa? O que tem a ver desejo com mentira? Por que o desejo mais a mentira dá luz ao pecado? Eu vou te explicar agora. Essa mentira é quando a gente pensa assim, porque desejo todos nós temos, certo? E a mentira é quando o mal, ele começa a falar no nosso coração que nós precisamos suprir aquele desejo, que nós precisamos daquilo, e aí nasce o pecado. Pensa, Davi era um rei, ele tinha mulher, ele tinha Mical, ele tinha todas as mulheres do reino ao seu dispor, mas ele quis justamente uma mulher que já tinha marido, ele quis justamente uma mulher que já tinha família, foi um desejo dele, e mesmo ele tendo todas essas mulheres à disposição dele, ele pensou: eu preciso de Betseba, é ela que eu quero, é ela que eu preciso. E foi isso que deu a luz ao pecado. Porque Davi, como eu disse, ele tinha muitas mulheres, né? E Urias, ele tinha uma única mulher, né? Uma única esposa. Mas mesmo assim, o coração de Davi estava obstinado, sabe? De que ele precisava era daquela mulher. Então isso fica um cuidado para nós, sabe? A gente precisa ter cuidado, porque os nossos desejos nós temos. Mas a gente precisa levar o nosso coração a entender que o que nós precisamos é de Deus. E mais uma coisa que me faz entender aqui é que, como a gente disse sobre o processo do pecado, né, que o pecado ele começa com desejo e ele é concebido. Quando a gente pensa em conceber algo, a gente pensa numa criança, por exemplo. Quando a criança é concebida, ou seja, ela está no ventre da mãe, ela já está sendo gerada ali dentro, apesar da gente não ver, né, a criança, mas ela já existe. Então, quando a Bíblia compara o pecado assim, dizendo que ele é concebido, quer dizer que quando o pecado é concebido, se refere aos nossos pensamentos, sabe? Quando a gente começa a planejar, começa a pensar, sabe? Começa a cobiçar as coisas, o pecado ele já existe. Mas na nossa mente, a gente não vê ele, mas ele já está lá na nossa mente. Então é uma questão de tempo
para que a gente dê à luz esse pecado, para que ele vá para fora, para que a gente cometa o ato. E você pode se perguntar, mas agora eu já estou cheia de desejos, já estou cobiçando algo, já estou cheia de vontades, como é que eu faço para não dar à luz esse pecado? Então a minha dica é: interrompa. Quanto mais antes a gente interromper esse processo que Tiago fala nesses versículos, melhor é para nós, menor vai ser as consequências que nós vamos sofrer. Se Davi, ele tivesse confessado o desejo do coração dele, se ele tivesse procurado o profeta Natan para abrir o coração, dizer o que estava acontecendo, dizer sobre a cobiça dele, muitas coisas teriam sido evitadas. Ele não teria adulterado, ele não teria matado aquele homem. Davi, ele não teria sofrido duras consequências que Deus permitiu ele sofrer, porque Deus, ele perdoa o nosso pecado, mas ele não tira as consequências. Muitas coisas ruins teriam sido evitadas na vida de Davi. Então, interrompa esse processo que já está começando a ser gerado na sua mente. Se você está muito dominado por esse desejo, se você não consegue enxergar a verdade, procura alguém de fora, alguém que vai te ajudar a enxergar as consequências disso, que você momentaneamente agora não está conseguindo. Busque ajuda, confesse seu pecado, abra seu coração, busque alguém de Deus, para que você possa evitar que mais coisas ruins aconteçam na sua vida, como aconteceu na vida de Davi. E talvez você se pergunta, né, mas eu já dei a luz ao pecado, eu já errei, eu caí, eu falhei, e agora? O que é que eu vou fazer? Quando a gente lê, né, esses capítulos que falam sobre essa história de Davi, em alguns versículos ali fala que depois de ele ser confrontado, né, pelo profeta Natan, ele diz: eu pequei contra Deus. A gente vê que Davi, ele confessou, ele se arrependeu do pecado dele. E Deus aceitou a confissão de Davi. Em momento algum, Davi tentou se justificar, dizer: mas eu fiz isso por causa disso. Não, ele assumiu o erro dele. E Deus aceitou a confissão do pecado dele e perdoou ele. E também a palavra de Deus diz que Deus ainda disse que ele viveria. Ele sofreria várias consequências, mas ele viveria mesmo sendo aquele pecado digno de morte. E isso me lembra muito de Jesus, sabe? Porque Jesus, né, o fato de Jesus ter morrido naquela cruz é porque ele levou todos os nossos pecados naquela cruz. Aquela morte que era para ser minha e sua, ele morreu no nosso lugar. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós abandonamos os nossos pecados e nós nos arrependemos, né, nós temos essa graça ao nosso favor. E por mais que a gente sofra consequências difíceis, porque a palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba, que tudo que nós plantamos, nós colhemos, Deus, ele vai passar por essas consequências conosco e depois disso ele vai restaurar as nossas vidas, porque ele é um Deus de misericórdia, né? E quando Jesus, ou melhor, quando Deus, ele nos traz essa história sobre Davi, né, sobre o pecado de Davi e sobre esse processo que pode ser interrompido, que a gente pode parar, é porque Deus, ele nos ama. Ele nos quer bem. Deus, ele sabe que o pecado, ele nos machuca e machuca as pessoas também. Davi, ele machucou a si mesmo, mas as consequências foi sobre ele, sobre a família dele. O pecado de Davi não machucou somente ele, mas machucou, e não somente machucou, mas como tirou a vida de Urias, né? Porque Urias morreu por conta do pecado de Davi. Então o nosso pecado, ele sempre machuca alguém e a nós mesmos. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Davi, ele sofreu muitas consequências, duras consequências. A Bíblia diz que Deus havia dito para ele que algumas pessoas iam morrer de forma muito trágica na família dele, que as esposas dele seriam tomadas por outros homens, à luz do dia. Então muitas consequências terríveis veio sobre a vida de Davi. E Deus não quer que essas consequências venham sobre nós. Então, quando Deus, ele nos ilustra, ele nos mostra a história de Davi pra gente aprender, quando Deus nos mostra que existe um processo do pecado, né, que ele é concebido, que começa o desejo, é concebido, depois consumado, que a gente pode interromper isso, antes que a gente dê a luz a isso, é porque ele nos ama, é porque Deus, ele nos quer bem, é porque Deus não quer que a gente sofra. Mas a Bíblia diz ainda que se ainda assim a gente cair, a gente errar e a gente falhar, se a gente confessar o nosso pecado e se arrepender, nós temos um advogado. Esse advogado é Cristo. Ele está ao nosso favor, ele defende a nossa causa, ele nos perdoa, ele é misericordioso. E quando a gente entende também sobre essa palavra, sobre o pecado, né? E tudo isso que eu já expliquei até agora, não é para que a gente julgue outro ou passe agora a pensar
no pecado do outro, apontar o pecado do outro, mas é para que a gente olhe para nós mesmos e faça uma autoanálise. Será que isso que eu estou pensando em fazer vai me levar num bom final? Será que eu vou ter consequências boas ou ruins com essas atitudes? Ou será que se isso que eu já estou fazendo, será que isso agrada o coração de Deus? Será que isso está na palavra de Deus? Então essa consciência do pecado é para a gente fazer uma autoanálise. Quando eu vejo a história de Davi e quando eu entendo essa mensagem, eu olho para a minha própria vida. Por muitas vezes eu consegui evitar o pecado. Outras vezes eu não evitei e eu tive que confessar, me arrepender, passar pelas consequências. Mas eu tive um Deus que me restaura, né? E esse Deus também restaura a sua vida. Porque a Bíblia diz que aquela pessoa que diz que não tem pecado, ela está se enganando a si mesmo e não tem verdade nela. Porque não há ninguém que tenha nascido e que vai morrer sendo uma pessoa totalmente perfeita. E se existisse esse tipo de pessoa, não era nem necessário que Jesus viesse nessa terra e fosse nosso Salvador. Então todos nós já pecamos, todos nós erramos, todos nós somos falhos e nós temos essa misericórdia de Deus na nossa vida. E essa é a palavra que eu quero que você guarde no seu coração, sabe? Analise a sua vida, sabe? Se tiver que parar, pare hoje. Pare agora. E se em algum momento você caiu na sua caminhada, saiba que tem um Deus que te ama, que vai restaurar a sua vida e que vai te ajudar a colocar tudo em ordem. Pode ser que não vai ser do dia para a noite que a nossa vida vai voltar ao normal, porque da mesma forma como o pecado ele leva um tempo, né, para acontecer e tira as coisas de ordem na nossa vida, quando Jesus vem nos restaurar também leva um tempo para que ele coloque tudo no seu devido lugar. Mas existe misericórdia para nós. Deus, ele é um Deus de amor e ele te ama e ele está aí com você.